Hoje vamos mergulhar nas teorias mais perturbadoras da Disney que existe, de conexões assustadoras entre personagens, a símbolos secretos e sinistros e funcionários do parque da Disney. Prepare para ter o seu sonho destruído. E fala tu que tá de plantão, seja muito bem-vindo ao seu canal Alva Rocha. Então, sem mais delongas, meu amor, roda a vinheta e vamos pro nosso vídeo. Vamos lá, gente, crânio misterioso. Lembrando que estamos no canal Fala Sério, tá? Sobre o seu momento mais traumatizante do cinema. E muitos certamente vão mencionar a cena da debandada do clássico da Disney de 1994, O Rei Leão. Mas conforme gente, é antigo o Rei Leão, né? Alguns começaram a se perguntar o que aconteceu com o corpo de Mufasa. Olha, pode ser que a gente finalmente tenha uma resposta. E ela não é agradável. A última vez que vemos o corpo de Mufasa, Scar está de pé ao lado dele, enquanto Simba foge perseguido pelas hienas. Mais tarde, depois de algumas travessuras e amadurecimento com Timão e Pumba, temos um flashback para as terras do reino, onde vemos Scar e também Zazu enjaulado. Na cena, Scar está palitando os dentes com fragmentos de ossos, antes de pegar um crânio e segurá-lo em sua pata. E de maneira perturbadora, alguns fãs com olhos de águia sugerem que esse crânio pertence a ninguém menos que Mufasa, e que Scar comeu seu irmão morto e guardou seus ossos como troféus. Pra falar a verdade, realmente parece um crânio de leão, mas você pode estar pensando, mais tarde no filme, fica fortemente implícito que as hienas atacam e comem Scar após sua derrota. Então, se esse é de fato o crânio de Mufasa, você presumiria que foi obra das hienas, e não do próprio Scar, o que ainda é bem perturbador, que mas foi ele pode ou não as ser tão hienas? simples. É verdade que as hienas malhadas, a espécie mostrada no filme, são conhecidas como necrófagas e comem quase tudo. Para elas, uma carcaça de leão abandonada é nada menos que um buffet livre. Então a lógica sugere que elas comeram os restos mortais de Mufasa. Mas aqui tá o problema. As hienas são conhecidas pela sua prática de osteofagia, ou seja, o ato de comer ossos. Então, se as hienas tivessem comido Mufasa, é provável que não sobrasse nada. Ossos. Então a questão permanece. É realmente Fica aí a questão que Scar seja responsável, gente, embora tenha sido provado que leões podem comer outros leões. Isso é excepcionalmente raro. E só acontece em situações extremas. A maioria dos casos registrados de leões comendo outros leões acontece durante disputas territoriais, onde um leão tentando assumir a liderança de um bando mata e ocasionalmente come filhotes para afirmar o seu domínio. Então, na realidade, Scar teria mais probabilidade de devorar Simba se tivesse ficado por perto. Quanto ao crânio, embora pareça um crânio de leão, é indiscutivelmente mais próximo de um crânio de babuíno, uma criatura frequentemente atacada por leões. Mas deixando isso de lado, a inclusão do crânio pode ser algo mais simbólico. Embora a maioria dos filmes da Disney sejam baseados em contos de fadas e folclore, O Rei Leão é vagamente baseado na tragédia de Hamlet de William Shakespeare. Em uma das cenas mais famosas da peça, o personagem titular segura um crânio humano durante um dos seus monólogos. Então é bem provável que o crânio que Scar puxa seja só uma referência ao motivo mais reconhecível de Hamlet. Mas eu ainda não duvidaria que Scar ficasse com o crânio do próprio irmão se pudesse. E aí, o que você tem a dizer, Scar? Já comenta muito aí o que você acha. O apontar da Disney. Se você já visitou um parque da Disney, não, mas em breve vamos lá. Dos brinquedos aos lanches é meticulosamente projetado para encantar os visitantes todo o tempo. Mas alguns visitantes notaram algo potencialmente sinistro sobre um gesto específico usado pela equipe do parque. Se você pedir instruções a um funcionário do parque da Disney, vai ver que em vez de apontar com apenas um dedo, eles usam sempre dois. Embora não pareça nada demais, algumas pessoas sugerem que esse gesto tem origens perturbadoras. Walt Disney era um fumante prolífico e supostamente consumia cerca de 3 maços de cigarro por dia. Isso significava que ele estava constantemente gesticulando com 2 dedos, pelo fato de haver um cigarro entre eles. Tentando esconder esse hábito das crianças que visitavam os parques, Walt começou a adulterar as fotos para editar o cigarro, o que significa que ele sempre parecia estar fazendo esse estranho gesto de apontar com os 2 dedos. Quando os frequentadores astutos do parque começaram a fazer a conexão entre a maneira como os membros do elenco
eles fazem isso? E as fotos de Walt, eles concluíram que era uma homenagem ao hábito de fumar de Walt Disney. Mas, na verdade, a semelhança entre os dois gestos é provavelmente só uma simples coincidência. Alega-se que a verdadeira razão pela qual os membros do elenco sempre apontam com 2 dedos é para melhorar de maneira universal a experiência do visitante. Os parques da Disney recebem visitantes de todo o mundo. E em algumas culturas, particularmente as asiáticas, apontar com o dedo indicador é considerado extremamente rude e desrespeitoso. Então, os membros do elenco da Disney são instruídos a apontar com os dedos indicador e médio juntos, fornecendo a orientação da maneira mais educada possível. Olha Embora só, a verdade bem por trás interessante. desse apontar da Disney não seja tão misteriosa, há outro gesto de mão desconcertante conectado à empresa, que tá bem debaixo do nosso nariz desde o começo. Gente? Alguns fãs notaram vários personagens da Disney ao longo das décadas usando esse gesto de mão peculiar, também usado para apontar. E uma vez que você vê, não consegue mais deixar de reparar. Ele surge em quase todo lugar, seja Branca de Neve, Cinderela, Alice no País das Maravilhas, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, Hércules... É de delicadeza, enfim, gente. São apenas os que eu encontrei até agora. Mas o que isso significa? Quando vistos lado a lado, é fácil traçar paralelos entre o gesto visto em vários desenhos animados da Disney e um gesto de mão muito famoso, conhecido como Sinal dos Chifres. Frequentemente usado em shows de rock, o gesto ganhou uma reputação bem sinistra, com algumas alegações de que simbolizaria apoio ao diabo. Será que a Branca de Neve era roqueira e a gente não sabia? Ou uma representante do próprio Lorde das Trevas. Embora uma conspiração de que a Disney esteja incentivando crianças de forma subliminar ao satanismo certamente faça sentido para algumas pessoas, na verdade elas podem estar só interpretando mal o verdadeiro significado do sinal. Originalmente, esses chifres tem tanta do diabo coisa aí que a pessoa interpreta de um jeito, mas é outro totalmente diferente. Mal, e não para abraçá-lo. Além disso, algumas pessoas, como Tony Sirico, ator de Os Sopranos, simplesmente apontam como um gesto semelhante a um chifre. Então pode ser apenas uma maneira dos animadores adicionarem um pouco de variedade a uma cena. Embora a gente não possa descartar que a Disney tenha incluído intencionalmente esse símbolo, ainda é um pouco incerto por que esse gesto de mão aparece com tanta frequência. Você tem alguma explicação para esse símbolo misterioso? Deixa a sua teoria nos comentários. Deixa aí tua teoria, o que tu acha? Mamãe Megara. Megara? No universo Disney, geralmente há uma linha bem clara entre o bem e o mal. Sim, mas essa próxima teoria sugere que 2 personagens em extremos opostos da escala podem, na verdade, ser a mesma pessoa. E se a Mamãe Gothel de Enrolados for, na verdade, Megara de Hércules. Tá, eu sei que parece loucura. Megara é uma heroína, enquanto Gothel é uma vilã. E elas viveram com séculos de diferença. Mas Flynn explica na introdução de Enrolados que a Mamãe Gothel viveu por séculos, graças aos poderes rejuvenescedores da mágica flor Sandrock. Mas de onde veio essa flor? Em Enrolados, vimos que a flor mágica cresce de uma gota de sol, que caiu do céu e atingiu a terra. Mas e se essa história for só um mito metafórico e confuso dentro do mundo de Rapunzel? E se o poder da flor realmente vier do filho de um deus, e não do próprio sol? Pensa nisso. A animação da gota dourada em Enrolados reflete de perto a cena de Hércules caindo na terra. Hades até chama Hércules de mancha solar várias vezes no filme. Além disso, lembra como a imortalidade em Hércules é retratada como um brilho dourado? E isso é surpreendentemente semelhante à flor Sandrock e ao cabelo brilhante de Rapunzel. A teoria sugere que depois que Hércules desistiu da sua vida imortal para ficar com Megara, tendo posteriormente o fim de um mortal qualquer, ela ficou obcecada em possuir qualquer coisa que representasse seu amante. A flor, cujos poderes e brilho de doação de imortalidade podem ter parecido representar Hércules, deixou Megara desejando tê-la. Se a Mamãe Gothel realmente é Megara, isso pode explicar como ela se tornou tão distorcida ao longo do tempo. Megara ficou de coração partido depois de ser abandonada pelo seu ex-namorado antes de conhecer Hércules. Então Hércules desistiu da sua imortalidade por ela, mas acabou morrendo mais tarde, deixando-a devastada e abandonada mais uma vez. Com o tempo, seu cinismo em relação ao amor retornou, tornando-a egocêntrica, vaidosa e obsessiva. Se a flor dourada de Enrolados eles podem encaixar uma coisa na outra, né? O último remanescente dele, ironicamente mantendo Megara, agora na forma de Gothel, viva e mais tarde fluindo através de Rapunzel, cujo cabelo carrega o poder da flor. Talvez a maior evidência de todas seja o fato de elas usarem a mesma expressão.
Não sei, gente, pode ser só uma mera coincidência. Olha o jeito que elas falam. Será só coincidência? Apesar de todas as evidências, tem um grande problema. Gothel usa a flor Sandrop para manter uma aparência jovem. Se ela fosse Megara, não seria idêntica à forma como a vemos em Hércules. Por outro lado, os estilos de animação são diferentes. Eles podem só fazer uma reciclagem do personagem. Essa eu deixo para você decidir. E replicar Se a no teoria outro. da mamãe Megara não te convenceu, tem outra teoria sobre a origem de Gothel que você pode achar mais embasada. Se você viu Enrolados, sabe que a torre de Rapunzel é coberta de pinturas e símbolos. Mas você sabia que um deles pode oferecer outra dica sobre a antiga identidade de Gothel? Há quem diga que essa maçã vermelha é uma evidência de que Gothel é na verdade a rainha amada Branca de Neve. Pensa nisso. As duas são obcecadas em parecerem jovens e usam magia para conseguir acho que isso. São em Branca de Neve, a rainha má cai de um penhasco, mas nunca vemos seu corpo. E lembra onde Gothel encontrou a flor? No fundo de um penhasco. Ela até usa uma capa escura parecida e é quase uma sósia da rainha má na sua forma antiga. E não só isso, mas acredita-se que as duas histórias se passam na Alemanha, alinhadas com as suas origens de contos de fadas. Embora alguns sugiram que Enrolados possa se passar na Polônia. Nenhum local foi oficialmente especificado. É só uma reciclagem de personagem, com certeza. É a linha do tempo. Estima-se que Branca de Neve se passa em 1500, enquanto Enrolados não ocorre antes do final de 1700. Se Gothel for a rainha má, ela estaria no fundo daquele penhasco por mais de 200 anos até encontrar a flor, o que parece improvável, já que Gothel depende dela para manter sua imortalidade. Mas qual das duas teorias sobre a origem da mamãe Gothel você acha que é mais plausível? Me conta aí nos comentários. Eu acho que é da outra, hein? O peixe do clima. Do clima? Lilo e Stitch é um dos filmes mais emocionantes e, sem dúvida, mais subestimados da Disney. Mas uma teoria de fãs lança uma sombra triste sobre a história, com uma reviravolta trágica, mas que faz sentido. Quando somos apresentados a Lilo pela primeira vez, a vemos chegar atrasada para a aula de hula, porque estava fazendo uma visita semanal ao peixe fofucho para levar um sanduíche de pasta de amendoim para ele. E quando a perguntam sobre o motivo da visita, Lilo diz que é porque fofucho controla o clima. Pudge controls the weather. Embora isso possa parecer só uma maneira de destacar as peculiaridades da personagem Lilo, alguns fãs acreditam que a sua obsessão por fofucho tem origens obscuras. Mais tarde no filme é revelado que os pais de Lilo morreram em um acidente de carro em uma noite chuvosa. E fica implícito que o mau tempo foi a causa do acidente. Mas quem Lilo acredita que controla o clima? Fofucho. Então é bem possível que ela pense que ele é o responsável pela morte de seus pais e o alimente na esperança de que ele não traga tempestades e cause mais acidentes. Mas como é que um peixinho ia ter o poder de manipular o clima? Bem, alguns fãs sugeriram que Fofucho não é bem um peixe, mas sim Maui de Moana. E as evidências são surpreendentemente convincentes. Para começar, Lilo e Stitch se passa no Havaí dos dias de hoje, enquanto Moana se passa na Polinésia Antiga, embora seja uma versão ficcional. Os dois lugares fazem parte do Triângulo Polinésio. Também sabemos que Maui viveu por mais de 1000 anos antes de conhecer Moana e é essencialmente imortal, o que significa que é provável que ele tenha vivido até a Era de Lilo. Como um semideus, Maui consegue controlar o sol e o vento, e consegue se transformar em uma variedade de animais, incluindo peixes. Então, se você somar tudo, é plausível que um Maui transformado possa ter causado uma tempestade que levou ao acidente que matou os pais de Lilo. Mas por que Maui faria isso? Em Moana, vemos que Maui pode ser travesso e às vezes descuidado quando se trata de seus poderes. Apesar de parecer reformado no final de Moana, é possível que Maui tenha retornado às suas palhaçadas sem saber, ou até mesmo conscientemente, causando a tragédia na vida de Lilo. Isso muda todo o sentido daquela famosa música do Maui. Então é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, já deixa aquele joinha, inscreva-se no canal. Vídeo completo aqui na descrição, gente. Então, fui e até amanhã, gente. Rumo a 30k. Se inscreve aí, ajuda a Mana cada vez mais tá crescendo por aqui, a nossa meta, tá? E eu conto com cada um de vocês. Tudo que acontece aqui é só por causa de vocês. Então, fui e até amanhã. Tchau, tchau.